noite. É um prazer tê-los aqui de novo, de volta ao Espaço à Quarta. Mas este novo ciclo Espaço à Quarta vai ser um bocadinho diferente, porque nós estamos, como sabem, apostados em mostrar as aplicações do espaço à sociedade. E que o espaço está em todo o lado, mas mesmo em todo o lado e em todos os temas. Então, no tema de hoje, vamos ver como é que o espaço ajuda a salvar refugiados que estejam em situação de naufrágio. Como sabem, isto é um problema muito grande, mas para falar do que isto, melhor do que eu, temos aqui a Lina Esteves, que é do IGOT. O IGOT é o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, e é doutorada em Geografia Humana e mestre em Geografia Humana e Planeamento Regional e Local pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é investigadora do grupo Migrare, Migrações, Espaço e Sociedade, do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. A Alina coordena um portal de divulgação de informação sobre migrações, patrocinado pela Comissão Europeia, que é o European Website on Integration. Temos também connosco o Miguel Duarte, que conhece a experiência dos refugiados em primeira mão, porque colabora com associações que ajudam, colaboram com vários campos de refugiados. As associações são uma associação não governamental alemã, têm estado embarcados já por diversas vezes no Mediterrâneo Central, no navio Juvent, é um navio holandês, e colabora, portanto, nestas missões de apoio aos refugiados na Grécia e na Turquia, e em Portugal pertence ao Hub Humans Before Borders, que é uma associação também para sensibilização, advocacy e apoio às organizações que trabalham na linha de frente destas crises humanitárias. E temos a parte de espaço. A parte de espaço, temos connosco o Ricardo Mendes, que é CEO da empresa Takeover, que é mestre em Engenharia Informática e Computadores. Foi também docente e investigador no Departamento de Engenharia do Instituto de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, mas o que ele faz agora é, de facto, ser CEO da Takeover. A Takeover é um dos principais fornecedores de comunicação entre satélites a nível europeu, para a Agência Espacial Europeia, e é o líder também de diversos projetos estratégicos, como o projeto Infante, no qual está a ser desenvolvido um microsatélite, e a Takeover é também uma empresa líder a nível europeu na área da vigilância marítima, com drones. Portanto, eles ganharam um concurso lançado pela Agência Europeia de Segurança Marítima, a EMSA, que por sinal tem sede em Portugal, aqui em Lisboa, junto do Cais de Sodré, e que permite que os drones da Takeover patrulhem o Atlântico. Mas está também ligada à vigilância das migrações no Canal da Mancha e também no Atlântico. Portanto, temos aqui hoje estes nossos convidados para discutirmos este problema dos refugiados e como é que nós podemos ajudar a impedir esta terrível catástrofe de afogamentos no Mediterrâneo e no Canal da Mancha. Eu começaria talvez por ouvir o Miguel Duarte, uma experiência em primeira mão, para saber como é que é o estar lá, o testemunhar esta situação. Portanto, Miguel. Boa tarde a toda a gente e obrigado pelo convite. Eu iniciei o meu envolvimento nesta chamada crise dos refugiados no verão de 2016. Na altura, penso que todas as pessoas que tivessem acesso às notícias estavam mais ou menos horrorizadas com aquilo que se estava a passar. Víamos famílias inteiras presas em campos de refugiados de ambos os lados da fronteira, víamos famílias inteiras a perder a vida no Mediterrâneo. E foi perante uma inação quase total por parte dos governos europeus em relação a esta crise
que muitas organizações não governamentais e muitos voluntários se foram juntando, se foram agregando e fazendo angariações de fundos para poder, de certa forma, substituir até as responsabilidades dos Estados na gestão desta crise enorme. Então, juntei-me pela primeira vez a uma organização de resgate no final do verão de 2016 e durante esse ano fui fazendo missões de resgate em navios de resgate no Mediterrâneo Central, missões onshore em campos de refugiados, tanto na Grécia como na Turquia. Estive em contacto com várias organizações, por exemplo, a Plataforma de Apoio aos Refugiados, que trabalha nas ilhas gregas, trabalhava na altura. Isto, a certa altura, em 2017, valeu-me uma investigação por suspeitas de auxílio à imigração ilegal por parte das autoridades italianas e tive 4 anos sob investigação. E fui forçado um bocado a mudar o trabalho que fazia de uma parte mais prática de resgatar propriamente as pessoas propriamente ditas para um trabalho muito mais de comunicação, basicamente, de contar a nossa história e esperar que isso criasse indignação, uma onda de indignação que pudesse criar a pressão para vermos a mudança que queremos ver nesta situação, não é? Claro. Depois, felizmente fui ilibado ano passado e voltei ao mar e neste momento faço parte de uma organização chamada Sea-Watch, que é uma organização alemã que faz ainda resgate no Mediterrâneo Central e pronto, penso que a parte importante a reter no meio disto tudo é que, embora já não estejamos em 2016 em termos de presença nas notícias deste tema e desta catástrofe, o problema não melhorou nem um bocadinho, ou seja, nos últimos 7 anos estima-se que tenham perdido a vida cerca de 20 mil pessoas no Mediterrâneo. Os números diminuíram significativamente de 2019 para 2020, mas voltaram a subir significativamente para 2021 e ainda mais para 2022. Portanto, e para além disso, a taxa de mortalidade nesta que é a fronteira mais mortífera do mundo não para de aumentar de ano para ano. Portanto, a catástrofe continua, simplesmente não temos a presença que já houve em tempos nos mídias e, portanto, na opinião pública e no discurso político. Pronto, e espero conseguir dar Miguel, um muito contributo. obrigada. Acho que apresentou o tema. A Alina já nos vai dar os números. Antes só de passarmos à Alina, como é que um físico, pelo Instituto Superior Técnico, está a fazer o seu doutoramento também na área da física, mas no Departamento de Matemática do Instituto Superior Técnico e no seu tempo livre, nas férias, imagino eu, dedica-se a este tema. Como é que o levou a fazer isto? Só muito rapidamente, porque nós... Bom, é assim, a minha prioridade... Tenho algumas ambições em termos daquilo que quero fazer no futuro, e a parte da física e da matemática inclui-se aí, certamente. Por outro lado, a atividade em que sou mais útil e que quer dizer, que me levanta da cama de manhã é certamente os direitos humanos e sensação de gratificação por estar a colaborar, sim, por estar a ajudar num problema tão horrível, não é? Portanto, é uma questão de arranjar maneira de fazer as coisas combinar e de conseguir fazer tudo, mas claro que é uma questão de prioridades. Então, Alina, vamos ficar a saber estes números, como o Miguel aqui falou. Alina, muito boa noite. Conhece bem estes números. Muito boa noite a todos, muito obrigada pelo convite para estar nesta sessão. Não vos queria amassar com muitos números, mas queria começar por dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 prevê no seu artigo 14º, a linha 1, que todas as pessoas têm o direito de procurar e beneficiar de asilo por motivos de perseguição noutros países. Portanto, é um direito humano que está reconhecido. Além disso, há também a Convenção de Genebra de 1951, da qual muitos países europeus, se não todos, são signatários. Relativamente a números, portanto, os valores que o Miguel refere foram importantes em relação às perdas de vidas humanas. Este gráfico que está aqui é o número de pedidos de asilo na União Europeia
desde 1990 até 2020. Vejam que tem picos mais ou menos acentuados que se prendem com conflitos bélicos em alguns países. As pessoas têm o direito de solicitar proteção internacional nos países onde sentem que serão protegidas e os seus direitos serão respeitados. Queria apenas chamar a atenção para esse pico que há em 2015, em que mais de 1.200.000 pedidos foram submetidos à União Europeia e em que as principais origens geográficas foram a Síria, o Iraque e o Afeganistão. Depois há uma redução, mas esta redução tem de certa forma a ver com a situação de pandemia do Covid e o facto de ter havido grandes restrições às mobilidades, encerramento de fronteiras, encerramento de serviços, portanto, não, enfim, não é propriamente um melhorar da situação, é precisamente por uma situação muito específica que é o caso da pandemia. Já agora, também são mais alguns números, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em 2022 existem perto de 21 milhões de refugiados em todo o mundo, 4,1 milhões de requerentes de asilo, isto é, pessoas que estão ainda a solicitar, têm os seus casos pendentes que estão a solicitar proteção internacional e podemos talvez ver o mapa a seguir que vem com as diversas rotas mais utilizadas e que chegam à Europa, que os migrantes utilizam para chegar à Europa. E algumas das rotas que aqui estão referidas, penso que o Miguel referiu uma que foi do Mediterrâneo Oriental, portanto estão aqui a do Mediterrâneo Oriental, do Mediterrâneo Central, dos Balcãs, mas também da África Ocidental. Em termos de origens geográficas dos refugiados, a Síria, o Afeganistão, o Sudão do Sul e Myanmar são as principais origens. Quais são os principais países de acolhimento? A Turquia, o Paquistão, o Uganda e a Alemanha. E no caso do Paquistão, a proximidade ao Afeganistão justifica esta relação entre os dois países, tal como no caso do Sudão do Sul e do Uganda, que são países que fazem fronteira. Já no caso da Síria, os principais destinos são a Turquia e a Alemanha, se bem que, obviamente, depois podemos abordar isto um pouco mais à frente, a Turquia está aqui a servir um pouco de tampão para que grande parte das pessoas que gostariam de solicitar proteção aos países europeus nem sequer cheguem a fazê-lo. Não sei se podemos ficar por aqui, se falo mais um pouco, Ana. Se calhar ficávamos para já por aqui. Queria só chamar a atenção que aquele primeiro gráfico que vimos são os que conseguem pedir asilo político. Para conseguirem pedir asilo político significa que conseguiram chegar. Portanto, não morreram nem foram mandados para trás, certo? Exatamente. Portanto, há um número muito maior de pessoas que tentam, que se perdem ou que depois ficam armazenados nos campos de refugiados, é isso? Exatamente. Então, se calhar passávamos ao Ricardo para nos falar também um bocadinho da experiência que tem com as autoridades que tratam disto, não é? E com as imagens, e depois vermos talvez um pequeno vídeo para mostrar o drone de que estamos a falar. Sim, bom, Ana, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui e é muito bom estar a ouvir, por exemplo, Miguel na primeira pessoa a falar sobre este tema. Nós vimos de uma perspectiva muito diferente, não é? Portanto, nós partimos da perspectiva tecnológica e de nossa área de trabalho e de especialização do ponto de vista tecnológico é de facto o espaço e os sistemas aéreos não tripulados. E depois começámos a aplicar essa tecnologia em diferentes áreas, não é? E uma das áreas óbvias é a área marítima. E dentro da área marítima há muitos casos, não é? E portanto nós acabamos por nos começar a especializar, e vamos especializar em muitos mais, mas à medida que vamos crescendo, mas acabamos por nos especializar na área de segurança marítima, porque é uma área que precisa de observação, não é? Observação que pode ser feita e é feita do ponto de vista de satélites, mas também é feita utilizando equipamentos aéreos não tripulados, portanto aeronaves, drones, vulgarmente chamados drones,
e que têm depois também a capacidade já de começar a intervir, coisa que os satélites não têm, não é? E, portanto, o que aconteceu foi que começámos a ter vários contratos para várias autoridades. Uma delas, aquela que a Ana referiu, a EMSA, portanto, cuja sede é aqui em Lisboa, que nos contratou para fazer operações, contratou, e temos um contrato ao longo dos próximos anos, para fazer operações de vigilância marítima em vários países. Às vezes essas operações têm a ver com migrações, outras vezes não têm. Têm a ver com pesca ilegal, com derrames de petróleo, com o que quer que aconteça numa determinada zona. E esse foi o primeiro cliente que depois, entretanto, levou a outros, não é? Um dos clientes principais e onde, de facto, um dos temas principais é o tema das migrações é o Home Office inglês, portanto, o Ministério do Interior, vá lá, inglês, que é responsável pelo controle da migração, portanto, da vinda de pessoas até às suas fronteiras. E, portanto, nós temos já desde 2019 uma operação em curso, cujo objetivo único não é esse, portanto, para além disso, ajudamos as autoridades a fazer fiscalização de pescas, detectar tráfico ilegal de coisas, não é? Não de pessoas, mas, portanto, há muitas outras operações, contrabando e por aí fora, há muitas outras operações, mas de facto, um tema central é o tema do controle das migrações. Portanto, no Canal da Mancha, portanto, nós operamos a partir da zona de Dover para todo o canal. Isso já foi amplamente, durante um ano, mais sensivelmente, a gente não podia falar, nem sequer podíamos dizer que estávamos lá. Depois as autoridades decidiram tornar isso público e, portanto, isso apareceu na Sky News e a partir daí toda a gente sabia que a gente estava lá. Que nós estávamos, quer dizer, que somos nós, mas pronto, que um equipamento não tripulado estava a fazer essa vigilância. E, de facto, é extraordinariamente duro para nós, não é? Nós não somos militares, nem somos polícias, temos muitos ex-militares nos nossos quadros, porque são pessoas que estão muito habituadas a ambientes operacionais em que se trabalha 24 horas por dia e por aí fora, e este tipo de know-how, mas para nós é extremamente duro estar ali e ver aquilo a acontecer, não é? Nós vemos... E não conseguir atuar. E não poder fazer nada, não é? Portanto, o que a gente pode fazer, e aquilo que tentamos fazer, é detectar o quanto antes, e informar o quanto antes, mas nós depois estamos no ar, não é? Mais recentemente lançámos e foi fruto disso também, começámos a pensar como é que a gente pode fazer qualquer coisa, serão sempre pesos rápidos, não é? Face à magnitude do problema, mas como é que a gente pode fazer qualquer coisa? E portanto começámos a desenvolver um sistema que lançámos agora, que ainda não está em operação, vai estar agora a partir dos próximos meses, para poder lançar balsas salva-vidas com precisão, portanto, ao pé das pessoas, não é? Nós vemos muitas vezes barcos, de facto, a afundar, aquelas pequenas embarcações de borracha, as pessoas... E, portanto, isto tem aqui várias perspectivas. Tem a perspectiva de apanhar aquelas pessoas a tempo, não é? De não se afogarem, e depois haverá toda a cadeia de processamento as pessoas têm que ser recolhidas, acolhidas, tratadas, encaminhadas, etc. Não é algo que nós conheçamos. Claro. Há depois todo o tema judicial, sobretudo das pessoas que são os traficantes, vá lá, e que uma das coisas que nós temos que fazer é recolher imagens que depois possam ser utilizadas em tribunal. Aliás, esse foi a grande novidade, vá lá, da utilização deste tipo de tecnologia, que é, dado o silêncio e dado, quer dizer, é um avião muito mais pequeno do que um avião tripulado, tem sensores muito potentes, câmaras muito potentes, etc. Mas a gente consegue ver, consegue identificar aquela pessoa e saber que é aquela pessoa e não as outras todas, não é? E isso depois permite uma utilização em tribunal dessa prova, vá lá. E, portanto, o nosso papel é um pouco esse. Vemos isto a acontecer com muita frequência, portanto, há dias em que são muitas embarcações, e há uma grande frustração, muitas vezes, por não poder fazer mais. E o nosso papel é, no fundo, tentar ser segundos e não minutos, minutos e não horas, não é? Claro. E ser o mais rápido possível a detectar. Quanto tempo, tem ideia de quanto tempo é que leva desde a detecção até ir lá uma equipa de socorro? Depende muito. Portanto, nós
com o tipo de sensores que temos, nós conseguimos ver até à costa francesa. Ou seja, nós estando em espaço aéreo inglês, conseguimos ver basicamente a praia do lado de lá, não é? Do lado, do lado francês. Agora, depende da hora do dia, depende de muita coisa. Tipicamente são minutos, são poucos minutos. E porquê? Porque nós começamos a ver de longe, conseguimos, e temos radares, por exemplo, portanto, conseguimos detectar e dizer vai aparecer ali, vai aparecer ali, vai aparecer ali, já sabemos mais ou menos as rotas, já conseguimos quase que prever. E, portanto, assim que as embarcações chegam ao espaço, neste caso marítimo, Está a ser patrulhado. inglês, portanto, passam a linha imaginária, não é? As autoridades inglesas podem intervir e depois, inclusivamente, faz parte do nosso trabalho monitorizar, a pedido das próprias autoridades, monitorizar a intervenção das próprias autoridades para garantir que tudo é feito corretamente e de acordo com as políticas que estão em curso e que as pessoas de facto são salvas e que não há aquelas coisas que a gente vê, infelizmente, e que Miguel saberá na primeira pessoa de pushback e não sei o quê. Quer dizer, isso é tudo hoje em dia filmado para garantir que não Miguel, que não acontece. explique lá o que é um pushback, porque nem toda a gente sabe. Sim. Eu, por acaso, vi alguns É o no not my YouTube problem, não é? É tipo, que me chocou bastante. Pushback é o nome que tipicamente se dá a uma violação da lei internacional, que é de devolver a um país, devolver uma pessoa fugida a um país onde ela corre perigo de vida, essencialmente. E é um fenómeno, infelizmente, repetido diariamente pelas autoridades europeias e não só nas fronteiras da Europa. Por exemplo, aquilo de que uma coisa que infelizmente eu e os meus colegas temos que testemunhar muitas vezes é no nosso trabalho no Mediterrâneo Central, portanto na rota que liga a Líbia à Itália e a Malta. O que vemos muitas vezes é os navios da chamada Guarda Costeira Líbia, que não é bem uma guarda costeira, no sentido de que é uma milícia como as outras, simplesmente com a particularidade de ser financiada pela União Europeia, pelos Estados Europeus, e treinada pela Frontex, que é a Guarda de Fronteiras da União Europeia. O que vemos é, assim que estes navios da Guarda Costeira Líbia têm a informação de que há uma embarcação em águas internacionais a tentar fazer a travessia, eles vão lá, interceptam o barco e devolvem as pessoas à Líbia, que é, obviamente, uma clara violação da lei internacional, mas são pagos, não são autoridades europeias propriamente ditas a fazê-lo, e, portanto, é mais difícil São aqueles processar, acordos. né? Mas são claramente e abertamente financiadas e instruídas pelas autoridades europeias para fazê-lo. Não é? Alina, isto é contra as regras internacionais, certo? Não, quer dizer, há estes acordos. O problema é o que é que são feitos depois no âmbito destes acordos. O que é feito no âmbito destes acordos? Os acordos que a União Europeia tem celebrado com alguns Estados terceiros é no sentido de até externalizar as suas fronteiras. Portanto, no fundo, quando países terceiros estão a fiscalizar barcos que os impedem de chegar às costas europeias e as pessoas solicitarem proteção, o que está a fazer, no fundo, é uma forma de externalizar as fronteiras. Estes acordos enfim, são pagos, há financiamento para isto. Em termos de Frontex, o orçamento da agência europeia foi extremamente reforçado, houve um maior reforço do orçamento em termos de segurança e de vigilância do que em termos de investimento na integração dos imigrantes que já estão na União Europeia, e eu gostaria de levar um pouco esta questão para uma área que me é um pouco mais familiar, que é a questão demográfica. A Europa é um continente muitíssimo envelhecido. Estas pessoas, além de terem direito a solicitar proteção, porque assim está na Convenção de Genebra de 1951, a Europa precisa de jovens, precisa de pessoas em idade ativa, que elas próprias se tornem cidadãos ativos e produtivos e que suportem todo o sistema de proteção social que nós temos, ao contrário
de muitos políticos e de alguma propaganda populista, os imigrantes, quando devidamente, refugiados, quando devidamente integrados na sociedade de acolhimento, tornam-se cidadãos ativos e produtivos e, portanto, contribuem para o crescimento económico. Levando isto para termos económicos mais duros ou mais frios, as pessoas dão mais lucro do que prejuízo. Portanto, perdoem-me usar estes termos, mas é frequente, um dos argumentos usados é frequente a questão da despesa do encargo com estas populações. Se as pessoas forem devidamente integradas, são jovens, são ativos, trazem crianças ou podem ter crianças, portanto, permitirá à população europeia não só crescer do ponto de vista demográfico, mas também económico. Para além, obviamente, de haver essa violação das leis internacionais, ou é um tipo de estratégia que impede estas pessoas de chegarem às costas europeias. Se calhar vamos passar agora o vídeo para ver de que tipo de drones e que tipo de salvamento possível. Eu pedi agora para passarem então esse vídeo. Depois só continuamos. O vídeo não foi feito especificamente para isso, mas é um vídeo que descreve a operação. Portanto, dá para ter uma ideia. Claro, mas já vamos ver. Porque já estão aqui a chegar perguntas e depois vamos pensar mesmo mais concretamente à fase das perguntas. The Home Office of the United Kingdom uses Tekeva's UAS service as a key asset in the surveillance of the English Channel, helping to prevent illegal migration and illegal fishing activities. Every day, dozens of asylum seekers and refugees set off on the dangerous journey across the English Channel to reach British soil. But small boats and treacherous conditions mean many lives are in danger along the way. We're really proud to be a partner of UK authorities in fighting this kind of illegal human trafficking. Drones can quickly identify people in distress and effectively support other manned assets when coordinating a rescue. We're seeking to achieve that balance through these incredible cutting-edge aircraft that are gathering images from the moment the boats are in French waters right up to the coast of the UK. We're gathering evidence for prosecution and intelligence, as well as preserving lives. Tekeva is operating its own AR-5 system, which is a twin-engine, fixed-wing UAV designed for maritime surveillance missions. The AR-5 can fly for more than 12 hours and carries multiple payloads, including maritime radar, day and night cameras, AIS and eProbe receivers. The specific payload package used to survey the channel allows it to cover vast areas, detecting and recognising potential illegal vessels, which we are then able to track and identify, providing the authorities with real-time, highly accurate intelligence. Tekeva's AR-3 is a tactical UAS giving you 16 hours endurance, EO and IR payloads. It has a small logistic footprint, which means it can be launched and recovered quickly from very many locations. We launch it using catapult and recover it using a net and a parachute. Our operational results have far exceeded initial expectations. To date, we have provided data on over 500 fishing vessels, detected and identified at least 135 illegal migrant vessels, and have played a crucial role in the rescue of over 2,000 migrants. Recently, we have also started to provide intelligence data, which has been used as evidence in the conviction of illegal smugglers. Portanto, aqui não se vê, mas ele tem a capacidade de largar uma balsa. Sim, isso é uma coisa que não se vê aqui neste vídeo porque ele isso não está em operação ali. Sim. Mas é algo que vamos começar a pôr em operação nas missões da EMSA muito brevemente. Ok. E depois o nosso objetivo é pôr também em UK, nos casos em que seja útil, porque de facto o UK tem uma infraestrutura de suporte já muito grande. E o canal é relativamente
bem localizada. Portanto, Estou a imaginar aqui em Portugal, por exemplo, também muitas vezes há acidentes e há pescadores que morrem afogados. sim, claro. Isto Quer dizer, poderá isto ser uma isto forma é uma- de... estamos na infância disto, Claro, não é? claro, Portanto, claro. isto é a primeira vez que a gente... Adorei ele ser apanhado com uma rede. Isto é a maneira de o parar. Quer dizer, não precisa de um Depende- aeroporto, é depende apanhado com uma dos- rede. Nós temos vários, não é? Temos alguns que... Vamos agora lançar um nos próximos 2 meses que levanta a terra verticalmente, portanto, na mesma voando muitas horas, e isso obviamente facilita a parte operacional, se quiserem. Temos aqui já algumas perguntas. Uma é para o Miguel, se as tecnologias de drone podem mesmo resultar e se viu alguns deles em ação. Portanto, não este das balsas, mas o dos outros. Respondo agora? Sim. Sim. É uma boa pergunta e devo confessar algum cepticismo que tenho em relação a soluções tecnológicas para este problema, no sentido em que, ou seja, sem descrédito nenhum a Sim, este tipo sim, de tecnologias e à utilidade que podem É um ter, problema político. não é? a questão é essa, a questão de a crise humanitária, a que chamamos crise dos refugiados hoje em dia, não é um problema tecnológico, não é um problema científico, é um Claro. problema político, não é? Claro. E, portanto, não é... as pessoas não estão a sofrer porque sofreram uma catástrofe natural, um furacão, ou seja o que for. As pessoas estão nesta situação porque existem políticas especificamente, intencionalmente feitas para que as pessoas estejam nesta situação. E a única maneira de resolver isto a longo prazo é mudar essas políticas, não é? Se meios tecnológicos podem ser utilizados para... de facto melhorar a vida destas pessoas ou até, se calhar, diminuir a taxa de mortalidade em situações de perigo. Eu acho que sim, acho que Sim, podem mas realmente... é isso. Mas é- realmente. Só tenho o contacto que tenho com este tipo de tecnologias. Infelizmente também tive muito contacto com a Frontex no trabalho que fui fazendo, e a realidade histórica do que se passa no Mediterrâneo é que em 2013 e 2014 havia uma operação de resgate europeia chamada Mare Nostrum, que resgatou cerca de 150 mil pessoas. Com todos os meios e fundos europeus e gerido pela Marinha Italiana. Foi cancelada em 2014 e substituída por uma operação de controle de fronteiras, não é? Cujo objetivo já não é salvar vidas, é controle de fronteiras, e depois entra toda esta narrativa de luta contra a imigração ilegal, como se houvesse maneira legal de migrar. E depois, para além disso, o que aconteceu em 2017 foi que a Frontex tirou todos os navios que tinha nesta zona do Mediterrâneo Central e substituiu-os apenas por meios aéreos, como drones e aviões, de vigilância, que depois passam informações à tal Guarda Costeira Líbia de que falávamos. Portanto, o meu problema com a questão tecnológica não é tanto... não é intrínseco, não é? Depende nas mãos de quem é que está. E eu estou longíssimo de ter confiança suficiente nas instituições europeias hoje em dia para achar que esta tecnologia pudesse ser bem utilizada no contexto do Mediterrâneo Central. Não conheço bem o do Canal da Mancha porque nunca trabalhei lá. Sim, é diferente. No Mediterrâneo Central é um problema de uma dimensão diferente, Sim, não é? sem dúvida. E sim, é verdade. Quer dizer, isto são ferramentas... São ferramentas que nós podemos levar até a um limite, não é? O limite daquilo que a tecnologia permite fazer, e é o que eu costumo dizer às nossas equipas, não é? É real time, ou seja, Claro. detectar agora. E havendo os meios de rescue depois, ótimo. Portanto, cada segundo conta mesmo. Agora, isto é de facto um tema político. Claro. Não é? Portanto, a gente pode, era por isso que eu estava a dizer, a gente pode pôr um penso rápido, mas é um penso rápido. Claro. Aline, aliás, uma das perguntas que eu tinha aqui do público é como é que nós podemos dar mais voz a estas pessoas? Ana, dar voz aos refugiados, sim, certamente, ouvi-los, e há várias associações em Portugal que lutam pelos direitos dos refugiados e que são apoiadas pelo CPR, pelo Conselho Português para os Refugiados e pelo Alto Comissariado para as Migrações, mas a questão, e eu nem coloco em causa o direito à mobilidade. Já referi as convenções e as declarações onde isso está reconhecido. Contudo, cada país, cada Estado-nação pode realmente e tem o direito de escolher quem entra e quem não entra e em que condições. Seria extremamente importante perceber quais são as condições na origem,
porque é que estas pessoas estão em situação de desespero a tal ponto de arriscarem a vida em mares extremamente perigosos, nomeadamente no inverno, quando nós vemos barcos muito precários, abarrotados de pessoas, com mulheres, crianças, algumas mulheres grávidas, pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas e, portanto, provavelmente não têm nada a perder na origem e a única coisa que têm é a vida, que é o mais precioso. Portanto, seria importante perceber quais são as situações na origem. São conflitos bélicos? São intervenções militares estrangeiras? São rupturas de regimes? Eu creio que as pessoas têm o direito à mobilidade, mas provavelmente se as condições na origem, em termos de desenvolvimento, em termos de prosperidade, em termos de maior igualdade, em termos de maior democracia existissem, provavelmente muitas destas pessoas não procuravam vida ou não procuravam sobreviver noutros países, porque seria substancialmente mais confortável e mais culturalmente até mais fácil para elas manterem-se nos seus países de origem. Portanto, as condições de partida devem ser extremamente duras para algumas destas pessoas. Claro. E seria importante conhecer essas condições de modo a realmente alterar a origem do problema, salvaguardando sempre, obviamente, a liberdade e o direito à mobilidade. Portanto, naturalmente que a solução para este problema passará sempre uma solução pela política e pela política internacional e pela cooperação, mas até lá é uma maneira de vocês verem, testemunham estes naufrágios, esta situação horrível e pelo menos poder ajudar enquanto é possível fazer qualquer coisa, não é? Porque passado umas horas, se o auxílio levar muito tempo, já não é possível fazer nada. Não é preciso horas. Mas agora, voltando aos drones, estes drones, e outra pergunta que também temos aqui, estes drones podem ser usados para vigilância geral, marinha, não é? Sim, como claro. Estão a ser usados já para as pescas, para derrames. Um outro exemplo bom, que não é ligado a este tema, mas que é também um drama, sobretudo em países muito pobres, que dependem, por exemplo, da pesca para a sua sobrevivência. E ali na África ocidental, não é? existe pesca de sobrevivência, não é? Portanto, claro. vivem da pesca, e um dos grandes temas é a pesca ilegal, ou seja, grandes frotas que vão pescar nas águas territoriais sem autorização para isso, não é? E com isso o que fazem é diminuem brutalmente a quantidade de peixe disponível e mudam depois todos os ciclos daquelas economias muito frágeis que existem ali. Países como o Senegal, Costa do Marfim, por aí fora. E de facto é um tema no qual a gente tem trabalhado bastante, em que tecnologias como tecnologias vindas do espaço, não é? Da observação da Terra, ou drones podem de facto ajudar. Podem ajudar como? Podem ajudar de duas maneiras. Por um lado, pela positiva, vá lá encontrando onde é que está o peixe, ajudar a guiar por outro lado, e por aí fora, ou seja, apontar os pescadores para os sítios certos. Por outro lado, fazer o controle da pesca ilegal, ou seja, que navio é este, ele deve ou não estar aqui, não é? Queira o navio ser encontrado ou não, ou seja, os navios têm que ter... Claro. AIS, não é? Portanto tem que ter uns identificadores. Tem que ter um identificador mas que está sempre a emitir, prevaricar, não é? desliga, não é? Portanto, faz spoofing e aqui o AIS diz que eu estou ali, não é? Pronto. Portanto, há tecnologias para detectar isso, por imagem óptica, ou de radar, ou até hoje em dia já, e é uma área na qual estamos a trabalhar muito e que, aliás, espero que Portugal, na área do espaço, venha a trabalhar nos próximos anos, que é a área do espectro de radiofrequência, ou seja, conseguir... Um navio tem sempre um radar, um navio tem sempre alguém a bordo, tem um rádio ou um telemóvel. E, portanto, isso é detectável a partir de um drone e é detectável a partir do espaço. E depois, por último, mais uma vez, o Search and Rescue, que é... Muitas vezes são pirogas, não é? Em África, os pescadores não têm propriamente uns barcos muito evoluídos, não é? Portanto, são as pirogas que não têm nada para comunicar. E quando se perde um, é um problema.
E o que é que aconteceu, não é? E para onde é que foi? Portanto, essa é uma terceira área na qual este tipo de tecnologias, espaço, drones, etc., portanto, a observação da Terra, seja um bocadinho mais baixo ou seja um bocadinho mais alto, podem contribuir. Portanto, é mais um exemplo. Há muitos outros. Portanto, nós, não só no mar, mas em terra. O tema dos incêndios Claro. É completamente óbvio. Não é? É completamente óbvio. Tem que ser bem implementado, mas é muito óbvio. Há muitos. Isso É uma era tecnologia outra muito pergunta transversal. aqui, exatamente. É uma tecnologia transversal. É um bocadinho, eu costumo dizer que é um bocadinho como a internet, não é? Sim. Nós no início, eu já nasci numa altura em que os computadores já estavam ligados, não é? Cresci, mais do que nasci, cresci numa altura em que já estavam ligados, mas lembro perfeitamente das projeções de crescimento da internet que eram pequenas, não é? Para quê? Mas para quê? Pronto. A mesma coisa se vai aplicar à robótica aérea, neste caso, não é? Que é, sim, tudo isto vai ser alvo de robotização. É completamente óbvio. A dúvida é se é 5, 10, 15, 20 anos, não é? E qual é a velocidade a que isso vai acontecer. E permite monitorizar uma área muito grande com custos muito menores. Com custos muito baixos. E já agora, também, para a economia, onde é que estes drones são feitos? São feitos cá. No ponto de vista português, para a economia portuguesa é ótimo, porque são feitos cá. Onde é que são feitos? Portanto, nós temos vários escritórios cá. Em Portugal temos um escritório em Lisboa, que se concentra mais na área de software, um escritório nas Caldas da Rainha, que tem o foco, é o centro de engenharia, portanto onde é concebido o produto e é feito o desenvolvimento do produto e também todos os componentes eletrónicos básicos do funcionamento dos equipamentos. As estruturas são feitas numa fábrica em Ponte de Sor, portanto estamos dentro do aeródromo de Ponte de Sor, e no Porto temos a nossa equipa de espaço, mas que trabalha também não só para espaço, mas com sensores que nós começámos a desenvolver para a área de espaço, nomeadamente para SAR, portanto radares de abertura sintética e detecção de, aquilo que nós chamamos de seguinte, portanto detecção de sinais RF, mas que estamos agora a começar a aplicar aos drones. Aliás, temos hoje uma parte da equipa de espaço nas Caldas da Rainha a fazer testes de SAR a bordo de um daqueles equipamentos que vimos ali. SAR, traduza lá isso. É um radar de abertura sintética. Portanto, que serve para algumas aplicações aqui para como para estamos os nossos ouvintes como estamos numa área de espaço e, portanto, vai haver malta de física e que vai achar que eu estou a dar um grande pontapé no conceito teórico, mas para quem não é perceber, ok? O SAR permite-nos obter uma imagem, e isto é a coisa prática, do ponto de vista do utilizador, se quiserem, mais do que do ponto de vista, seja, esquecendo que sou engenheiro, não é? Tal como uma câmara térmica, por exemplo, nos permite ver para além daquilo que o óptico nos dá, não é? Ou seja, pode estar aqui tudo escuro, mas eu vejo a Ana na mesma, não é? Com uma câmara térmica. Com o SAR eu consigo fazer a mesma coisa com muito menor distorção com a distância, portanto o SAR que nós estamos a integrar neste momento no AR5 poderá depois ir mais longe, mas vê pelo menos 20 km para cada lado sem perda de resolução e vê através de nuvens, copas de árvores, etc. Ou seja, pode ser, por exemplo, utilizado a partir de satélites ou a partir de drones se estivermos com nuvens. Com nuvens. Por exemplo, nós com o SAR, nós hoje uma das limitações que temos, quando há um teto baixo, do ponto de vista de nuvens, não é? Estamos a voar acima das nuvens, não vemos nada cá para baixo, não é? Tirando com o radar. Com o SAR nós conseguimos ter uma definição muito boa, mesmo através das nuvens. A mesma coisa, por exemplo, numa floresta, ou seja, nós conseguimos penetrar a copa das árvores e ver o que é que se passa cá por baixo. Aliás, temos alguns casos que espero que venham a ser implementados, são projetos que estamos a desenvolver para a África e para a América do Sul, para proteção do roubo de madeiras exóticas. Que a única forma de interagir, de detectar, é se conseguimos ver até através das copas das árvores, não é? Para perceber o que é que se passa lá de baixo, porque são árvores, imaginem a Amazónia, não é? Sim. Extraordinariamente denso. Como é que se vê o que está lá por baixo? Não é com óptico, nem é com térmico. Portanto, conseguem ver no radar, conseguem ver através das copas das árvores ou através das nuvens, dependendo do caso. Portanto, estou a fazer uma grande simplificação da tecnologia em si, ok? Porque não é, estou quase a aproximá-la a uma tecnologia óptica que não é.
ok? Mas para as pessoas ficarem com uma ideia, no fim dá-nos uma imagem. Nós Alina, hoje... foi claro? Porque aqui ao Miguel não vale a pena perguntar que ele é físico. São frequências, é banda X, banda P, banda C, por aí fora. Não vale a pena entrar por aí. São frequências, ou seja, são frequências que não são as frequências do óptico, não é? As frequências do óptico são mais elevadas, mas que nos dão uma imagem. Pronto, Alina, isto não vai resolver-nos a crise dos refugiados, não vai. mas pelo Mas ajuda. menos ajuda e ajuda-nos a, quando detectamos estes casos, conseguir socorrê-los mais depressa. Portanto, e isso tudo com drones feitos cá, em Portugal. sim. Portanto, Sim. isto é uma parte Eu onde acho nós que- podemos Eu acho que só uma nota que, dado o fórum, não é? Nós não estar a vamos... exportar, não é? Sim, claro. A nossa faturação em Portugal nesta área é zero. E foi zero nos últimos anos e será zero provavelmente nos próximos, apesar de estar a crescer exponencialmente. Portanto, o nosso mercado é todo fora de Portugal. Na Europa e fora da Europa. Eu acho, aproveitando um bocadinho aqui só o tema, eu acho que este tema é um tema de extraordinária relevância, não é? Do ponto de vista social, mas pensando no fórum em que estamos, não é? O espaço, Portugal está a fazer grandes projetos na área de espaço e tem grandes ambições, não é? Criou a Agência Espacial, agora há pouco tempo, e por aí fora virão aí projetos grandes na área de espaço. E eu acho que uma das coisas que é fundamental fazer neste espaço... Nós não vamos aqui conseguir resolver o tema das migrações. Não vamos. Isto não é um tema tecnológico, como o Miguel dizia muito bem. Isto é um tema político. Claro. Period. Claro. A tecnologia está lá para ajudar e pôr paninhos quentes e ajudar a ter uma percepção para todos os lados melhor daquilo que está a existir e deixar de ser uma caixa negra e passar a ser informação que existe. Disponível. Não é? Existe. Depois pode ser mais pública ou menos pública, mas existe. Claro. Muito daquilo que a gente faz não podemos publicar. Até porque estes casos de pushback, como estávamos a falar, esses são ilegais. pode ser filmado. Os próprios são países ações que querem são saber, ilegais. muitas vezes. Não é? Claro, Portanto, claro. porque há As diferentes... próprias autoridades querem saber se Muitas as vezes, suas claro. forças de segurança estão a atuar como deve ser. Dentro da Porque há legalidade. uma lei, não é? Claro. E neste caso, no caso inglês, é clarinho. Nós temos um mandato e temos um pedido do Home Office para fazer isso. Portanto, o nosso próprio cliente, que é o Home Office, quer que nós façamos isso. Haverá outros casos em que não sei, não é? Mas só o meu ponto era, eu acho que o que a gente pode fazer de melhor dentro deste contexto é como é que nos grandes projetos estruturantes nacionais na área do espaço nós podemos ter em consideração este tipo de casos de utilização, nomeadamente das migrações e todo o tema marítimo. Porque é por aí. Nós temos uma responsabilidade gigante. Foi hoje a abertura de uma conferência na Marinha, precisamente sobre a inovação e o espaço e o seu papel no mar, não é? Que é a área de influência da Marinha. E não há dúvida. Quer dizer, nós não conseguimos cobrir 5 milhões de quilómetros quadrados de mar com navios e com aviões. Toda a Não zona é? económica exclusiva e E toda a zona de responsabilidade de SAR, E a zona Search de and Rescue, responsabilidade. não é? Portanto, que é gigante, não é? E portanto, não temos hipótese que não seja o espaço. Claro. E este caso de utilização, e experiências como as de Miguel, devem estar centrais na definição daquilo que é a estratégia futura, porque estes são os problemas que vão continuar a existir. Claro. Este da pesca ilegal, o dos oil spills, etc, etc, etc. E é por aí que vem. A tecnologia, depois há imensos tecnólogos para resolver. O difícil é perceber bem como é que se encontram soluções para atenuar estes problemas. Não os vamos resolver, isso é político. Mas Claro. do ponto de vista tecnológico pode atuar. Mas se calhar, aqui, Alina e Miguel, se calhar o facto de existirem imagens, de existirem dados concretos e imagens, ajudará a trazer a opinião pública para um ponto onde estas situações passem a ser insuportáveis. Awareness Miguel. é bom. Não. Começa tu. Não, é isso, a existência de imagens, ou seja, mais uma vez, para sublinhar este ponto de que
o fazer bem ou mal ou ser neutro vai depender completamente das mãos em que a tecnologia se encontra. Obviamente. Né? Assim como uma faca pode ser feita para usar para fazer o jantar ou para matar alguém, Sim. a tecnologia, seja de vigilância ou seja de qualquer outra coisa, está na mesma situação. Não é? Nas mãos das autoridades europeias no Mediterrâneo Central, temo que fosse utilizada para erudir os direitos dos migrantes e não o contrário. Essa é a questão. Pode ser utilizada bem? Pode, sem dúvida. Se estivesse, aliás, nas mãos das organizações não governamentais, tenho a certeza até que seria bastante bem utilizada. Existem drones lá, às vezes, de organizações não governamentais, certamente menos complexos e menos úteis, mas pronto, claro. Certamente isso pode ser utilizado muito bem. Isso pode. Claro. Diga, Alina. Não, eu ia dizer que a questão do tráfico de seres humanos é um problema muitíssimo complexo. E, portanto, a tecnologia pode ser usada de uma forma ou de outra, como tanto o Miguel como o Ricardo referiram. É também preciso pensarmos em relação à informação que é recolhida através destas tecnologias e a proteção de dados. Claro. Agora, em janeiro, o Dr. António Vitorino, que é o diretor da Organização Internacional para as Migrações, referiu no dia 28, que é o dia em que se assinala o dia da proteção de dados, a necessidade de ter princípios muitíssimo bem claros e definidos de respeito pela privacidade das pessoas e da utilização destas imagens. São pessoas, são homens, são mulheres, são crianças que estão ali. Claro. A imagem que tem definição suficiente para filmar o traficante e depois constituir prova em tribunal também tem a imagem, também serve para ver outras pessoas que são cidadãos normais que estão a fugir de uma situação intolerável. E só uma nota sobre isso, isso é um tema absolutamente central ao que a gente faz. Por exemplo, e é uma coisa pouco visível e pouco sexy, se quiserem, do ponto de vista do nosso trabalho, mas que é absolutamente central. Nós não só temos que manter a cadeia de prova desde que a imagem é recolhida, geotag, time tag, portanto foi naquele momento, naquele sítio, a câmara estava a olhar para aquela coordenada, àquela hora, naquele segundo, como depois toda a cadeia tem que ser inviolável e o acesso à informação é absolutamente controlado. Por exemplo, eu não tenho acesso, eu sou CEO da empresa, eu não tenho acesso à grande maioria das imagens que nós recolhemos, porque não tenho. Porque é a informação reservada. É a informação classificada. Claro. Só um conjunto muito privado, muito restrito de pessoas dentro da própria empresa é que têm. As imagens não podem ser, dependendo dos casos, ok? Dependendo das missões. Neste caso em inglês, as imagens não podem ser guardadas, têm que ser destruídas, são utilizadas para aquilo, ponto. E nós teríamos seguramente contratos cancelados, mas provavelmente a ação judicial se não fizéssemos isso. E isso significa que é uma responsabilidade enorme, porque nós de facto temos acesso a informação muito, muito detalhada que viola, não é viola, expõe pessoas, não é? E portanto não pode ser divulgada. Nós, por exemplo, todas as imagens que estão no vídeo só lá estão porque são imagens que foram divulgadas pelo próprio Home Office, senão nós não poderíamos ter. Nós temos imagens muito mais, se quiserem, chocantes do ponto de vista de pessoas, não é? Para mim, enquanto indivíduo, de ver do que aquelas que podemos mostrar. Não podemos, não são nossas, não temos o direito. E, portanto, é uma coisa absolutamente central e que às vezes é levada com leviandade por empresas ou por instituições mais pequenas, menos preparadas, menos que não têm dedicação. Nós temos pessoas exclusivamente a trabalhar neste tema. É absolutamente central, concordo totalmente. Estamos a chegar ao fim desta primeira sessão do Espaço à Quarta, mas queria desde já anunciar que nas próximas sessões vamos continuar a abordar problemas que não são problemas tecnológicos e não se tratam só com drones e satélites, são problemas políticos, sociais, são problemas da nossa sociedade, mas que têm a ver com o espaço, ou onde o espaço pode ajudar, e eu espero que vos convença no final deste ciclo que o espaço está, de facto, em todo o lado na nossa sociedade, na forma como vivemos hoje. Mas antes e as próximas sessões vão ser sobre a água, que é um tema que nos
preocupa muito, como vemos, água para abastecimento no mês de março e depois água para a agricultura e a forma como nós a usamos e se calhar não devíamos usar tanto na agricultura. Esses vão ser os próximos temas do Espaço à Quarta. Mas antes de vos deixar, vamos ficar habitualmente com a minha colega Adelina Machado no Minuto do Professor, para verem os que nos estão a ouvir, que são professores, que recursos é que podem contar na página da Ciência Viva e do ESER Portugal. Ora, boa noite a todos. Pronto, ainda não temos um recurso sobre drones, mas lá chegaremos. Portanto, é já o que estamos a preparar. Mas para todos os efeitos, como nós sabemos que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, nós temos uma ficha sobre análise e interpretação de imagens da Terra, obtidas através de vários meios, nomeadamente satélites, da Estação Espacial Internacional e através de drones ou aviões. Eu já passei o outro vídeo, eu sei que é só um minuto e estou sempre à pressa, mas este ponto é extremamente importante, porque observar um objeto sob diferentes pontos de vista, ou seja, com imagens tiradas de determinadas fontes e de fontes diferentes, traz-nos um acréscimo de características e permite-nos conhecer muito melhor o ambiente com o qual estamos a falar. Portanto, esta é realmente uma ficha que proporciona aos alunos este tipo de conhecimento. Obviamente também que se fala da importância dos satélites da observação da Terra e qual são a sua utilidade e é todo um manancial de atividades que são muito, muito importantes. Um outro exemplo que eu posso aqui trazer são, pronto, se os professores quiserem acrescentar outro tipo de feedbacks, outro tipo de valências a estas fichas, são para nós próprios termos acesso a imagens hoje em dia, quer seja através do Google Earth, quer seja através de uma aplicação que é o EO Browser, que nos permite ter acesso a imagens tiradas pelo Sentinel, ou ainda imagens tiradas da Estação Espacial. Este caso é uma imagem muito conhecida nas nossas redes sociais, portanto, que foi tirada por um astronauta muito, acho que vê em todas as redes sociais. E nós temos também, para os mais novos, uma outra atividade que é, também na mesma ficha, que é os alunos poderem identificar o ambiente que os rodeia e perceber como é que o relevo é diferente quando é observado da Terra e quando é observado através de uma imagem do espaço. Finalmente, esta ficha tem um manancial de fotografias tiradas pelos astronautas, nomeadamente o Thomas Pesquet, que foi, portanto, o autor daquela que eu tinha mostrado há bocadinho, e que são estas imagens magníficas tiradas da Estação Espacial Internacional. Mas não temos só imagens. Para obter imagens é preciso fazer comunicação. E nós temos novamente duas propostas, desta vez para o secundário. Uma delas, que é a comunicação através das ondas rádio, que faz parte de um conjunto de atividades sobre o CANSAT, entre os quais eles também podem, portanto, saber um pouquinho, ainda há pouquinho o Ricardo estava a falar de outras ondas com comprimentos de onda e frequências diferentes, que têm diversas aplicações, e o espectro eletromagnético, portanto, pode, de alguma forma, trazer para a sala de aula diversas formas de observar o mesmo objeto. E, finalmente, tem uma em português, as outras estão a ser traduzidas. Pronto, já sabem que nós somos poucos, mas tentamos sempre traduzir todas as fichas, e esta sim também está na nossa página e é sobre outra maneira de comunicar, nesta vez utilizando uma outra, portanto, o comprimento de onda, neste caso a luz, e já agora esta atividade é feita também com recurso aos Legos, portanto aos kits Legos, que os professores que trabalham connosco já sabem, o ESER empresta às escolas mediante um plano de aula. Finalmente, na última conferência de professores do mar, portanto que foi o ano passado, existe um recurso
sobre uma outra forma de utilização dos drones, que é precisamente imagens de lixo marinho visto do céu. Está aí, portanto, o link com o qual podem ver, é um vídeo que está no YouTube, e a partir do minuto e 25 têm, portanto, o orador Filipe Brandão, que faz uma explanação de como é que se pode identificar o lixo marinho através das imagens de drones. Pronto, mas se quiserem saber mais, onde encontram mais recursos, já sabem, é no sítio do costume. Portanto, na página do ESE Portugal e também na página da Academia Ciência Viva. Ficamos por aqui e prometemos uma ficha sobre drones. Obrigada, Ana. E até à próxima, onde vamos falar sobre água no Espaço à Quarta, na quarta-feira de março. Muito obrigada.